A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, culto este da Vila Ré, neste dia 11 de 6 de 2026, aonde foi pregado Samuel capítulo 1, versículo 9. Irmão Adão, ancião da Vila Aricanduva, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um Deus que tudo pode, né, irmãos? Então, irmãos, deixemos aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, queridos? Santo Deus. Então vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Livro de Samuel. Primeiro Samuel. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus, e a partir do versículo 9, o Senhor mostrou esse assunto, essa palavra. Então, nessa comunhão que a igreja está, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e botou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Esta mulher, irmãos, é como as irmãs hoje, é uma mulher normal, irmãos, casada, e se vê que ela tinha suas dificuldades, irmãos. Ela era estéril, não podia gerar, e, irmãos, e no tempo da lei, ainda há vários homens, irmãos, que tinham condições, podia ter mais do que uma mulher, como Eucana mesmo tinha outra mulher. A lei assim permitia.
E Ana, irmãos, ela sofria bastante porque ela queria ter o filho, mas não conseguia. Irmãos, era uma época antiga que uma mulher casada, irmãos, se não conseguisse gerar, ela sofria muito, muito mesmo. Na sociedade era desprezada, mal vista, não era bem interpretada. E ela, irmão, tinha esse problema. Mas uma parte interessante, a irmandade vê aqui nas Escrituras Sagradas, Ana, ela orava bastante, ela tinha um desejo, irmãos, ela orava bastante. E os tempos passavam e ela não conseguia gerar. Mas, irmãos, ainda com essa prova dela não poder gerar, a pior parte era que a outra mulher que tinha gerado alguns filhos, criticava ela, irmãos, insultava ela. Irmãos, insulto é uma coisa que dói demais. A diferença do insulto, irmãos, ou de provocações, de quando é de um estranho, de quando é de longe, como uma traição, irmãos. Se um estranho, irmãos, quando insulta ou faz um ato errado para nos humilhar, é ruim, ninguém gosta, irmão, de ser humilhado, ser insultado, ninguém gosta. Mas quando é um estranho, né, irmão, viu aquela hora, viu e já não vai ver mais e esquece rápido. Mas quando é por uma pessoa que sempre está por perto ali, irmão, está do lado, é traído por alguém que está muito próximo, então é insultado por alguém que tem um convívio, isso dói demais, né, irmão? Dói demais. E a palavra de Deus nessa tarde já começa assim: se você está passando por uma situação assim, tenha fé, tenha paciência. Se alguém traiu, ou se alguém está traindo, você sabe que alguém está traindo, tenha paciência. Tenha paciência, porque chega um momento, irmãos, quando Deus levanta em favor daqueles que esperam nele, o Senhor muda todos os caminhos da nossa vida, irmão. E ela passava essa situação. E interessante que ela, irmão, não desistia. Essa é uma situação muito importante, irmão. Tem muitas pessoas que passam pelas adversidades, e quando a adversidade começa a ser um pouco longa, alguns desistem, irmãos. Eu não vou mais esperar, eu não vou mais na igreja, a palavra não cumpre comigo. Claro que cumpre, é que você não quer esperar. Os que esperam, irmãos, a palavra vai cumprir com aqueles que sabem esperar. Ana, irmão, não foi um mês, 2 meses, ela foi muito tempo. E há coisas bonitas, irmãos, que Deus fez com Ana, que nessa tarde, irmão, Deus vai dar um dom para algumas irmãs e alguns irmãos, aqui o dom que Deus deu para Ana, de chorar e esperar na providência de Deus. Ela não desistiu, irmãos, ela ficou no lugar dela. Essa é uma parte boa. Quando a pessoa sai do lugar dele, a hora que ele sofre, ele está no lugar. Quando demora muito, ele sai do lugar, aí, irmão, acaba perdendo a chance de receber uma benção. Mas aquele que passa uma adversidade, mas ele espera no lugar onde ele está, onde Deus colocou, onde ele está estruturado, não deve sair, só sai quando Deus pede para sair. Então, se Deus não pediu para sair, não saia do seu lugar. Se Deus não pedir para você ir para outro lugar, não vai. Se Deus não pediu, falou para você ficar, espera. Onde você estiver, aí que Deus vai vir na tua vida. Ana esperou, amados irmãos, esperou. E outra coisa linda, glória a Deus, ela não deixou de acompanhar o seu esposo, ela ir para o templo com ele. Vocês viram que coisa linda, irmãos, que ela fez, que Deus colocou na mente dela, ela fez. Ela orava, irmão, supria, mas ela fez um voto. Ela fez um voto, mas olha, irmandade, o voto que ela fez com muita inteligência, com uma guia de Deus. Nessa tarde, neste culto, irmão, Deus vai ensinar a alguns de nós a fazer um voto com sabedoria. Quando o voto, irmãos, ele é feito com entendimento, com sabedoria, ele adianta operar Deus na nossa vida também, irmão. Ela orava e o Senhor permitiu que ela passasse suas provas, mas aí ela orava, irmãos, e ela fez um voto ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te darei ele para ti, eu consagrarei ele para ti, eu vou dar ele para a tua obra. Olha, irmãos, que voto com sabedoria!
Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós queremos alcançar os nossos objetivos, irmãos, mas que só beneficia nós mesmos. Quantas vezes queremos alcançar algum bem, alguma coisa, que só beneficia nós mesmos, no máximo mais um, mais dois. Quantas vezes desejamos coisas que são até boas, mas não nos edifica. E às vezes desejamos até alguma coisa que no momento, irmãos, se recebermos, vai até nos prejudicar também. Por isso, não é tudo que nós pedimos, Deus pode dar, viu, irmão? Imagina os irmãos que são novos ainda, como nós ouvimos tanto testemunho das famílias. Imagina se um irmão tem um filho moço, vamos dizer que tenha 12 anos. Pai, eu quero uma moto. Eu quero uma moto, pai. Imagina o irmão dar uma moto, irmão, de uma cilindrada grande, irmão, dá para um menino pequeno, ele vai aprender a dirigir, mas logo esse pai vai ter problema sério. Então não pode, irmão. Até a própria lei já estipula para nós, voz data, maioridade. Parece que está mudando a maioridade também no Brasil, até num certo ponto vai ser bom. Mas até o próprio pai e a mãe que é sábio não pode dar tudo que um filho e uma filha pede, que tem coisa que não vai ser bom para ele. E o Senhor também é assim. Tem coisa que se o Senhor nos fazer o nosso desejo, nós vamos e vamos ter problemas e nós vamos ser prejudicados e Deus não vai se agradar. Mas quando nós pedimos algo, irmãos, como é o caso de Ana, irmão, na oração não alcançou, mas ela fez um voto, e o voto foi tão sábio: Senhor, se me deres um filho varão, eu quero que ele seja teu servo, eu quero que ele esteja na tua casa, eu quero que ele sirva a ti com alegria. Voto que Deus se agradou naquele dia. E nessa tarde a palavra de Deus está vindo aqui, irmão, igreja que está aqui, quem está precisando, faz votos sábios diante de Deus, Ele vai abrir a porta na tua e na nossa vida. Irmãos, Ana é outra coisa boa. Vocês viram aqui que Ana, irmão, qual horário que ela orou? Foi de madrugada? Tem irmãos e irmãs que não ora, não tem nem um sinalzinho de calo no joelho. Irmão, seja, eu vou perguntar, irmão, deixa eu dar uma olhada no seu joelho para ver se tem um sinal de calo, irmão. É difícil ver um calo no joelho de alguém, irmão. Tem irmãos que não ora, não busca, não consagra, não santifica, não faz voto, só quer, irmão, só quer, mas não faz para Deus. Começa a fazer mais para Deus, que Deus vai te abençoar também. Começa a importar mais com as coisas de Deus, que Deus vai atender a tua oração, a tua necessidade também. Irmãos, eu estou sentindo muita alegria de pregar essa palavra, mas essa palavra, irmão, não está igualizando ninguém, está para dar uma corrigida em mim e em todos que estão aqui ouvindo nessa tarde. Vamos ter alguma coisa para o Senhor, vamos criar propósito para agradar a Deus, irmão. Se nós tivermos propósito, irmãos, para agradarmos a Deus, nossos projetos, o Senhor nos abençoa muito mais, irmãos. Se nós sermos muito mais alegres, mais contentes, irmãos, até em tudo na vida, até na saúde, Senhor. Eu gostaria que o Senhor me abençoasse, me dá uma boa saúde. Eu quero fazer visita com os enfermos. Senhor, me abençoa. Eu quero estar junto com os irmãos do ministério. Senhor, abre as portas para mim. Eu vou fazer um voto. Se o Senhor abrir uma porta de emprego, uma parte do meu salário eu vou dar na obra da piedade. Senhor, se tu me abençoar, eu vou ajudar os teus servos numa missão, numa construção. Senhor, se me abençoar, me der filhos, eu quero orar com eles, buscar a Ti com ele, orar em São Paulo, nosso bem pequenininho para os meus filhos. Eu quero te servir com alegria na minha vida. Irmãos, Deus nessa tarde vai abrir uma porta para muitos que estão nessa tarde congregados. O voto sábio que Ana fez, né, irmão? E é interessante que ela orou ao Senhor, e olha que prova que ela passou. Irmãos, ela estava com uma irmã, testemunhou, ótimo quanto os irmãos testemunharam também, passou depressão. A depressão é uma doença que evoluiu muito na época nossa, irmão, mas a depressão é uma coisa antiga, a milenar é uma coisa antiga. Todas as pessoas que servem a Deus, quase todos passaram por depressão, e o Senhor com os dias libertou. E nessa tarde a palavra é essa. Tem alguém com depressão, mas a palavra do Senhor está vindo, irmão. Deus vai ter piedade, irmão. Deus, como fez com Ana, glória a Deus, irmão. Vamos, a comunhão está boa, vamos continuar em comunhão, porque o Senhor, irmão, nessa tarde tem
coisa boa, isso não está isso está me dando comunhão, irmão. Eu estou sentindo, irmãos, como porta-voz do céu para pregar esta igreja, que o propósito de Ana foi aceito no céu, e que nessa tarde, dependendo do seu propósito, hoje ainda, quando você for para sua casa, o seu cativeiro já vai mudar. Glória a Deus, aleluia, em nome de Deus. Igreja, vocês viram que Ana estava triste, glória a Deus. Vocês viram que, aleluia, aquele sacerdote não estava em comunhão, repreendeu ela, comparou ela como se fosse uma mulher alcoólatra, coisa que ela nem bebia, irmão, bebida forte. Mas ela foi humilde, irmão. Não, Senhor meu, eu não estou embriagada, não sou filha de Belial, é que eu estou provada, eu estou atribulada, e das multidões dos meus desgostos eu estou falando até agora com Deus. Aquele homem, irmão, sacerdote, não estava indo bem na sua vida, irmãos, ele não estava em comunhão, mas é uma humildade. Quando ela falou, aí, irmão, ele com certeza falou: meu Deus, eu sou um sacerdote, estou falando essas coisas, Senhor, tenha piedade de mim. Mas naquela hora o Espírito já tomou a boca dele, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Ela levantou de madrugada, o que ela fez? Saiu correndo, montou nos cavalos, jogando, foi embora. Não, foram buscar o Senhor, foram buscar o Senhor. Igreja, vamos buscar o Senhor nessa madrugada também. O Senhor manda pregar aqui nesta tarde, aqui nesta santa palavra: eu vou aparecer na vossa vida e na vossa família. Me busca na madrugada, pois votos sábios, Deus vai abrir as portas e vai trazer cântico de alegria. Ana, irmãos, orou a Deus, irmãos, junto com o seu esposo, estava junto com o seu esposo. Olha que o seu esposo, que você está aqui, às vezes seu esposo não te ajuda, ou a sua esposa, não importa, faça a tua parte que Deus vai fazer a dele na tua vida. Ela levantou, irmãos, adorou o Senhor e voltou para casa. Mas, irmãos, naquele dia que ela voltou para casa, Deus já tinha feito uma obra com ela. Ela já levava no ventre, irmãos, uma gestação, glória a Deus. Era o sonho que ela tinha. Poucos dias depois, irmãos, ela apareceu grávida. Bendito seja o nome do Senhor. E deu à luz a um filho, promessa de Deus na vida dela. Então, a palavra que o Senhor está mandando aqui nessa tarde: Deus tem promessa, Deus tem bênção na vida daqueles que esperam dele. Olha que sabedoria, irmãos. Ela, quando o menino cresceu um pouquinho, desmamou, já levou lá e falou para o sacerdote: lembra aquele dia? Está aqui, olha, está aqui. Agora você ensina ele aqui. Irmãos, e coisa bonita, irmãos. Ela deu para o sacerdote também foi sábio. Irmãos, e Samuel, desde pequenininho, já tinha um dom gostoso da parte de Deus. Ele já foi ajudar no templo, irmãos. Está escrito, né, irmãos? Ele acendia as candeias, glória a Deus, acendia as candeias, irmão, desde pequenininho já tinha responsabilidade. Sabe o que é o problema hoje? Muitos não querem ter responsabilidade nenhuma. Irmãos, me perdoe, a palavra é durinha. É uma geração que quer status, irmãos. É uma geração que quer status, irmãos. Status para cá, status para lá. Compromisso e responsabilidade é muitos poucos que tem. E o que o Senhor quer dar para mim que estou pregando, e para vocês que estão escutando, para mim que estão ouvindo essa mesma palavra: Deus não gosta de status, Deus gosta de pessoas comprometidas. E nessa tarde, irmão, fala: Senhor, tenha piedade, me ajuda. Eu não queria ficar me aparecendo, que é só minha oração que Deus escuta, é só minha palavra que cumpre, é só minha visita que é boa, é só o que eu faço, só o meu instrumento que é o melhor, é só minha visita que é especial. Nada disso, irmão. Se o Senhor tem te abençoado, seja humilde que Ele vai te abençoar muito mais ainda. E aí, irmãos, os dias passou, Samuel cresceu ali, irmãos, ajudando, colocar azeite nas candeias, ajudando a cuidar do templo. Quem sabe aqui nesta tarde, irmãos, o Senhor vai dar o dom para algum irmão, alguma irmã, alguns jovens vir fazer parte do grupo da limpeza da igreja também. Olha, irmão, estou sentindo que Deus vai abrir a porta. Não sei como é que está aqui, mas pelas palavras, irmãos, alguém vai começar até a fazer limpeza na igreja, do grupo da limpeza. Oh,
coisa bonita, irmão, oh, coisa linda, chegar na igreja com amor, Senhor. Lá é onde o Senhor reúne os teus santos às noites para te louvar. Que prazer que eu tenho de ir na igreja, que prazer que eu tenho de estar lá. Deus vai derramar esse prazer aqui para nós nessa tarde, de estarmos no templo, na casa do nosso grande Deus, irmão. E assim foi essa história, irmão, na vida daquela mulher. Ela rogou a Deus que lhe desse um filho, e o Senhor não viu ela, irmãos, mas fez um voto tão bonito, tão sábio. Irmãos, hoje as moças e os moços que estão pensando em casar, irmãos, em formar uma família, tem os seus propósitos também. Senhor, eu pretendo me casar, pretendo ter filhos, mas os filhos que tu me der, eu quero, Senhor, ensinar eles também, desde pequenininho, a aprender a conhecer o teu grande e poderoso nome. Preocupa não, eu quero meu filho seja estudioso, minha filha estudiosa, eu quero que ele seja médico, seja advogado, engenheiro, juiz, muito bem. Mas primeiro para o Senhor, seja o que Ele quiser escolher, seja o que for, eu quero que ele seja um servo seu e uma serva sua. Que ele cresça, mas que a tua palavra esteja na mente, no coraçãozinho. Senhor, eu vou orar com ele. Irmão, nessa tarde, será que todos os pais que têm criancinha estão ensinando o Pai Nosso para os seus pequenininhos? Os seus netinhos? Ah, irmão, se não está, começa agora, porque está na hora. Ora com os pequenos, ensina os caminhos do Altíssimo para eles, ensina a buscar a Deus desde pequenininho, vão crescer e nunca vão esquecer os retos caminhos de Deus. Samuel, irmãos, Ana o teve, e ele cresceu ali na casa de Eli, irmão, bendito seja Deus, e mais tarde, irmãos, Deus o abençoou, e o Senhor escolheu como profeta. E nessa tarde está aqui a palavra, já terminando essa santa palavra. Deus quer ver o seu projeto, que o seu projeto for bom, Deus vai começar hoje a mudar, irmãos, a história da tua vida. Ô depressão, ô irmão, alguém pensa, meu Deus, acho que eu nasci para sofrer, eu nasci para chorar, eu nasci para ser pobre, miserável, vivo sempre numa situação. Irmão, tem alguns que é bom que fica assim mesmo, assim não vai esquecer de Deus. É bom que fica assim mesmo. Mas se tem alguém, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu não vou esquecer de Ti, eu vou Te servir com os bens que eu tiver. Seja meu carro, bendito seja Deus, eu quero servir com o meu carro, com minha moto, se precisar, com o que eu te der, eu quero Te servir. Igreja, vamos fazer propósito para o Senhor. E Ele manda a palavra dessa tarde, Ele está pronto para te ouvir e pronto para te atender também. O propósito de Ana foi muito bonito, irmãos, por isso que Deus abençoe. Eu já deu 8 a ser pregada, o cântico de Ana. Ela teve depressão, como algumas irmãs testemunharam, e outras que não testemunharam, que estão com depressão. Alguns testemunharam que tiveram, outros não testemunharam que estão com depressão. Irmão, não fica chateado não. Depressão é uma doença, irmão, é um combate que tem na sua vida. Mas a depressão, nessa tarde, a palavra está dando uma ordem do céu. Tem muitos que entraram com depressão, e hoje vai ser para sua casa sem essa depressão. Ana foi com depressão para o templo e voltou sem depressão. Glória a Deus, glória ao nome de Deus. Passou por alguns dias, irmãos, ela teve um cântico, ela cantou, o Senhor me ouviu, e você que está aqui, o Senhor está te ouvindo, você. O Senhor também quer te dar um cântico de vitória na tua vida. O Senhor quer trocar a depressão por um projeto abençoado. O Senhor quer nessa tarde abrir uma porta na tua vida para você glorificar e santificar o nome do nosso Deus. Ana, para cantar, irmãos, ela chorou bastante. Se você está chorando, chora mais um pouquinho. E tem uma coisa, o seu choro, Deus está colhendo também numa taça as suas lágrimas. Igreja, tem algumas taças que nessa tarde aqui no meio dessa querida irmandade, tem algumas taças que estão bichinha. Irmãos, e nessa tarde o Senhor está mandando os anjos passar aqui e vai pegar as taças cheias e vai levar lá para o céu. A taça que já está cheia, Deus vai levar lá para o céu. Vai transformar, glória a Deus, sua taça que tem tantas lágrimas, na sua taça, glória a Deus, vai transformar em vitória. Vai transformar, irmão, vai mudar uma parte da tua vida, uma coisa que você
nem acredita. Tem irmão falando, não, eu acho que eu nasci só para sofrer. Não, meu irmão, isso é um pensamento negativo, é falta de fé. Mas nessa tarde a fé vai entrar em ti. Você esperar que Deus te ama, você não nasceu só para chorar, não nasceu só para perder, não nasceu para ser um fracassado. Alguém falou, Senhor, eu sou um fracassado. Isso é uma voz do adversário que te fala. Você foi chamado nessa graça, perdoado seus pecados. Você não é um fracassado, você é um abençoado por Deus. O Senhor tem prazer em ti. Deus te ama, Deus quer levantar a tua cabeça. Toma e entenda que a mão da tua jornada na face da terra. Mano, irmãos, estou contente, já sentiu, irmãos, eu me lembro quando a minha esposa, irmão, engravidou, ela ficou tão feliz, ela falou, já está mexendo, que coisa boa, né, irmão? Está mexendo e depois está pulando. Glória a Deus, e Ana passou poucos dias, irmãos, ela sentiu a vida da palavra que gerou no ventre dela. E tem mais nessa tarde, se tem alguma irmã também que não conseguiu, irmão, nessa tarde, poderoso de Deus para abrir o seu ventre, para ter também. Tudo é possível para aquele que crer. Deus seja louvado. Santo Deus, culto glorioso, Deus tem preparado, querido, para a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas da terra. O culto, né, que nós acabamos de ouvir, da Vila Ré, irmãos. Culto este onde Deus falou cara a cara com nossa querida Irmandade, apressadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Deixamos aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.